Foi internada várias vezes, sempre passou por esse processo. E aí, então, que ela pensou, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, quando ela pensou em fazer uma formação, ela foi para a área da psicologia, né, obviamente, e fez a faculdade de psicologia, se formou em psicologia, e ela pensou em desenvolver, então, uma terapia específica para o tratamento do transtorno dela. Aulas. Cara, e olha só, falou muito dessas ferramentas, estava falando de DBT, vamos falar sobre a DBT então. Eu imagino que a DBT, né, como tu falou, terapia comportamental dialética, eu já viajo, não consigo compreender melhor, então se tu puder primeiramente explicar o que é terapia comportamental dialética, o porquê que ela é tão falada, porquê que ela é tão eficaz, eficiente, porque muitas vezes ali, que nem tu falou lá no começo, né, a galera vê vídeos desinformativos, cria paradigmas que na verdade não existem sobre o transtorno. Então, cara, tipo assim, por que a DBT é tão eficiente e algumas ferramentas aí, porque eu imagino que o público possa usar, possa ir atrás, possa se informar, porque são coisas validadas, né? Pelo que Sim. o pouco que me cabe, eu sei que são validadas ali. Como que elas são validadas também? Tá, vamos falar um pouquinho sobre Onde isso. foram habitadas? Sim. Então, assim, a DBT, né, a terapia comportamental dialética, por que ela tem esse nome? Então, vamos andar na origem da DBT. É uma terapia que ela foi criada por uma psicóloga chamada Marsha Linehan. Quando ela pensou em criar, ela não era psicóloga. Então, o contexto histórico dela é que ela era uma paciente uma paciente borderline, né? Então, ela tem o diagnóstico do transtorno e ela foi, na adolescência dela, né, no início da juventude, ela sempre foi tratada e internada, né, depois que ela teve ali alguns problemas na vida, de relacionamento com familiares, então ela sempre foi internada. Nessas internações, o tratamento que davam a ela era somente de medicação. Então, basicamente, ela diz que faziam ela dormir e dormindo ela não incomodava. Né? Então, era isso que era o tratamento na época, que ela percebia que acontecia. Então, ela entendia que não é possível, né, que uma pessoa seja tratada assim, não vai resolver nada. Ela saía de lá, continuava tendo a questão de desregulação emocional dela, tinha os problemas no relacionamento, não adiantava nada. Foi internada várias vezes, sempre passou por esse processo. E aí, então, que ela pensou, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, quando ela pensou em fazer uma formação, ela foi para a área da psicologia, né, obviamente, e fez a faculdade de psicologia, se formou em psicologia, e ela pensou em desenvolver, então, uma terapia específica para o tratamento do transtorno dela, que até então era tratado com medicação, basicamente, né, para a pessoa ficar sedada. Né, e outras terapias que não ajudavam na desregulação emocional. Por exemplo? Por exemplo, assim, a psicanálise, né, que é uma terapia clássica, assim, que era uma terapia ainda hoje é utilizada para tratamento de borderline, né? Mas vou te dar o conceito histórico, depois vamos falar de hoje em dia. Então, aí ela, né, desenvolveu essa terapia e o que ela percebeu ali, que eram as principais dificuldades, não só dela, mas como de todas as pessoas, pacientes borderline. A desregulação emocional, que a gente já falou aqui. Então, a desregulação emocional é a dificuldade de lidar com as emoções, de entender o que está sentindo. Então, é muita intensidade no tudo que sente, tristeza, raiva, é muito intenso. Então, essa dificuldade trazia prejuízo. Dificuldade, né, de tolerar o desconforto nas situações. Então, situações de desconforto do dia a dia, frustrações. O borderline tem muita dificuldade. Então, isso é uma habilidade que a pessoa que tem o transtorno não tem, né, tolerância ao desconforto. Habilidade de comunicação. Então, saber se comunicar quando está sentindo algo, saber dizer o que está sentindo, o que espera do outro, né, o que quer do parceiro, o que quer dos pais. Né? O borderline tem essa dificuldade, né? Essa habilidade não é desenvolvida na formação da sua personalidade. E uma técnica muito importante que ela trouxe para a terapia é a atenção plena, né? O mindfulness, que é uma técnica oriental milenar que ela adaptou para a terapia comportamental dialética. Então, o que é o mindfulness? É você saber viver o presente. Então, viver o presente, você vive o agora, não vive o futuro, né? Diminui a ansiedade, não vive o passado, diminui a depressão. Então, isso é muito importante para a regulação emocional, inclusive. Então, ela trouxe ali muitas técnicas de respiração,
né, que ajuda na regulação emocional. Uhum. Então ela desenvolveu essa terapia. Por que ela é comportamental dialética? Porque a base dela, ela é da terapia cognitiva comportamental, né, da TCC, da clássica TCC. Então vem a terapia comportamental, da análise do comportamento, né? Então toda essa base comportamental ela utilizou. Porém, ela trouxe esses elementos novos, né, que eu falei agora, e também esse fato de ser dialética. Por que é o dialética no nome? O dialética é um conceito, né, filosófico que diz o seguinte: você pode estar sofrendo enquanto você tem a mudança. Você pode estar tendo dificuldade enquanto você faz a mudança. Não é tudo ou nada, não é 8 ou 80. Não é tive um problema no relacionamento, então não quero mais relacionamento. Tive um problema no meu trabalho, então não quero mais trabalho. Que é muito comum no borderline, encarar a vida dessa maneira, né? Se não é desse jeito, então é de jeito nenhum. Uhum. Se não deu agora, então nunca vai dar mais certo. Uhum. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Então isso é um pensamento, né, que a gente chama assim de dicotômico, né? Ele traz muito sofrimento. Porque a vida é feita de frustração. Todo dia tu vai se frustrar com alguma coisa. Seja você ir jantar em algum lugar e a comida não ser boa, você foi maltratado por alguém, você se frustrou com alguma coisa que a tua mãe disse, que o teu namorado disse. Todo mundo passa por frustração todos os dias. Uhum. E se cada frustração for te eliminar uma coisa da vida, você não vive. Uhum. Né? Então a gente entra nessa jornada do borderline que é, né, tudo ou nada. Uhum. Então esse pensamento de aceitar as coisas como elas são e enquanto você faz a mudança é um conceito que ela trouxe ali chamado de aceitação radical dentro da DBT. É você aceitar a realidade como ela é, porque você não pode mudar, né, enquanto você faz o processo de transformação. Então eu aceito apesar da dor que eu sinto. E é isso. Vou caminhando, vou olhar para trás um pouquinho, sentir um pouquinho o que aconteceu e segue a minha vida. Eu não paro e fico esperando que as coisas melhorem, né? Eu estou fazendo o possível para melhorar, sofrendo também. Então é possível você sofrer e ter a tua vida funcional.